O cheiro de borracha e aço sempre foi reconfortante para mim. Era o cheiro do progresso, do esforço, da autotransformação. A academia que construí no porão da nossa casa não era apenas um conjunto de equipamentos. Era o meu santuário, um monumento de concreto e metal para o homem que eu tinha me tornado, muito longe do sujeito acima do peso e sem fôlego que eu era há uma década. Era o meu orgulho. Mas naquela noite de terça-feira, enquanto eu rebobinava a gravação da câmera de segurança pela 10ª vez, aquele cheiro familiar de repente me pareceu podre, contaminado pela traição. Na tela do meu computador, em alta definição, via-se a minha esposa, Letícia, e Ricardo, o meu personal trainer. Eles não estavam levantando pesos, não estavam correndo na esteira. Eles estavam encostados no banco de supino, o mesmo banco onde eu havia rompido meus limites semana após semana, e estavam se beijando. Não era um beijo roubado ou hesitante. Era longo, faminto, o tipo de beijo que fala de uma intimidade que leva meses, talvez anos, para ser construída. Depois eles riram. A risada de Letícia, a mesma que eu me apaixonei há 12 anos, ecoou pelo pequeno alto-falante do meu notebook, mas soava diferente, cruel. Ricardo passou a mão pelo cabelo dela, depois olhou diretamente para a câmera. Por um segundo de gelar o sangue, pensei que ele soubesse que eu estava assistindo. Mas então ele apenas deu uma piscadela para o próprio reflexo no espelho da parede, um gesto de pura arrogância, e voltou a beijar minha esposa. Senti o jantar daquela noite subir pela minha garganta, um bolo de acidez e bile. Meu coração não estava acelerado, parecia ter se transformado em uma pedra fria e pesada no meu peito. Desliguei o vídeo, fechei o notebook e fiquei sentado na escuridão do meu escritório, o único som sendo o zumbido do computador e a batida surda do meu próprio sangue nos meus ouvidos. Instalei aquelas câmeras uma semana antes. Não por suspeita, ou pelo menos foi o que disse a mim mesmo. A desculpa foi segurança. Equipamento caro, fácil de ser roubado. Mas no fundo, uma semente de dúvida já havia sido plantada. Pequenas coisas. Letícia passando horas na academia mesmo quando eu não estava em casa, seu telefone que de repente ganhou uma senha nova, o jeito como Ricardo olhava para ela quando pensava que eu não estava prestando atenção. Eu tinha ignorado tudo. Confiança, eu dizia a mim mesmo, é a base de um casamento. Mas confiança é uma estrutura de vidro, e eu tinha acabado de assistir a um vídeo deles atirando pedras contra ela. Eles não apenas me traíram, eles profanaram meu espaço sagrado. Fizeram do símbolo da minha força o palco para a minha maior fraqueza. Naquele momento, na escuridão, eu não senti tristeza. A tristeza viria mais tarde, em ondas nauseantes. O que eu senti foi uma calma fria e assustadora. Eles não sabiam que eu sabia. Eles pensavam que eu era o mesmo Júlio de sempre, o marido complacente e um pouco ingênuo, focado demais em seus próprios objetivos para notar a podridão crescendo sob seu teto. Eles estavam errados. Eu não ia gritar. Eu não ia confrontá-los. Eu ia usar a própria arrogância deles, a própria certeza de que eram mais espertos do que eu, para construir a armadilha perfeita. Eles transformaram meu santuário em um teatro de mentiras. Eu estava prestes a transformá-lo no palco de sua ruína. Para entender a profundidade dessa ferida, você precisa entender o que aquela academia significava. 12 anos atrás, eu era uma sombra do homem que sou hoje. Com 30 anos, eu estava com quase 130 quilos, preso a um trabalho de escritório que odiava e a um estilo de vida que consistia em fast food e televisão. Letícia, na época minha namorada, era a minha luz. Ela era vibrante, cheia de vida, e por alguma razão que eu nunca entendi completamente, ela me amava. Eu amo o seu coração, Júlio, ela costumava dizer, mas estou preocupada com ele, literalmente. Foi ela quem me incentivou a mudar. Comecei com pequenas caminhadas, depois corridas curtas que me deixavam ofegante e com o rosto vermelho. Foi humilhante, mas a cada passo eu sentia um vislumbre de controle, de possibilidade. Quando nos casamos e compramos nossa casa, o porão era apenas um espaço úmido e esquecido, cheio de caixas velhas e teias de aranha. Foi minha ideia transformá-lo. Uma academia em casa, eu disse a ela. Para nós, para que possamos ficar saudáveis juntos. Nos primeiros anos foi exatamente isso.
Nós treinávamos lado a lado. Eu a ensinei a fazer agachamentos corretamente. Ela me cronometrava na esteira. O som dos nossos esforços ecoava pela casa, uma trilha sonora para a nossa vida em construção. Eu perdi peso, ganhei músculos, mas mais importante, ganhei confiança. Deixei meu emprego sem futuro e comecei meu próprio negócio de consultoria de TI. O sucesso veio devagar, depois de uma vez. A academia era meu barômetro. Quanto mais sucesso eu tinha nos negócios, mais pesado eu levantava. O espaço evoluiu comigo. Eu investi cada centavo extra nele. Comprei equipamentos de primeira linha, instalei espelhos do chão ao teto, um sistema de som de qualidade. Tornou-se melhor do que a maioria das academias comerciais da nossa cidade. Letícia amava isso no início. Ela se gabava para as amigas sobre a academia particular do Júlio. Mas com o tempo, seu entusiasmo diminuiu. Enquanto eu encontrava paixão no processo, ela começou a vê-lo como uma tarefa. Você é obcecado por isso, Júlio, ela dizia com um tom de irritação na voz. Existem outras coisas na vida além de levantar coisas pesadas. Eu não entendia. Para mim, não era sobre levantar pesos, era sobre me levantar. Era sobre provar a mim mesmo que o homem fraco que eu era tinha sido deixado para trás. Foi há cerca de 1 ano que ela sugeriu contratarmos um personal trainer. Alguém para me motivar, disse ela. Alguém com novas ideias. Você está sempre fazendo a mesma rotina. Fiquei um pouco magoado, mas concordei. Se isso a fizesse feliz e a trouxesse de volta ao nosso espaço compartilhado, valeria a pena. Entra em cena Ricardo Vargas. Ele foi recomendado por uma amiga de Letícia. Alto, bronzeado, com um sorriso que parecia permanentemente colado no rosto. Ele tinha todas as credenciais certas, ou assim parecia, e um carisma fácil que me desarmou. Ele elogiou minha academia. Cara, isso aqui é incrível. Você tem equipamento melhor do que a Gold's Gym do centro. Ele me conquistou imediatamente. Eu o contratei para treinar Letícia 3 vezes por semana. Paguei a ele generosamente, em dinheiro, como ele preferia. Menos burocracia, sabe como é? Disse ele com uma piscadela. Confiei nele. Confiei nele na minha casa, no meu santuário, com a minha esposa. No início, parecia funcionar. Letícia estava mais animada com os treinos. Ela falava sem parar sobre as novas rotinas que Ricardo estava ensinando, sobre como ele a estava desafiando. Eu estava feliz por ela. Então as sessões começaram a se estender. 1 hora se transformava em 1h30, depois 2. Estamos apenas conversando depois, dizia Letícia. Ele está me dando dicas de nutrição. O nome dele começou a aparecer em todas as conversas. Ricardo diz que eu deveria comer mais proteína. Ricardo acha que eu tenho um ótimo potencial para a corrida. Eu me tornei um personagem secundário na minha própria história de fitness. Pior, comecei a sentir que estava sendo comparado a ele e, aos olhos de Letícia, estava perdendo. Ricardo tem tanta energia, ela dizia. Uma indireta não tão sutil sobre como eu estava frequentemente cansado após um dia de 12 horas de trabalho. A instalação das câmeras foi um ato de autoproteção disfarçado de praticidade. O gatilho real foi uma noite em que cheguei em casa mais cedo e os encontrei no meio de uma sessão. A música estava alta e eles não me ouviram entrar. Letícia estava fazendo prancha e Ricardo estava agachado ao lado dela, supostamente corrigindo sua forma. Mas a mão dele estava na parte inferior das costas dela, muito mais baixo do que o necessário, e a maneira como ele falava com ela, em um sussurro baixo e íntimo, fez todos os meus alarmes dispararem. Eles se afastaram rapidamente quando me viram, ambos com um rubor culpado no rosto. Naquela noite, encomendei as câmeras online, minúsculas, ativadas por movimento com upload para a nuvem. Fáceis de instalar e impossíveis de detectar a menos que você soubesse onde procurar. E agora, olhando para a tela escura do meu notebook, eu sabia. A dúvida que me corroía silenciosamente por meses não era paranoia. Era instinto, e meu instinto nunca esteve tão dolorosamente certo. A primeira fase do meu plano foi a mais difícil. Normalidade. Eu tinha que me comportar como se nada estivesse errado, como se meu mundo não tivesse sido virado de cabeça para baixo.
Cada interação com Letícia era uma performance digna de um Oscar. Na manhã seguinte à minha descoberta, acordei antes dela, como sempre, e fiz café. O cheiro encheu a cozinha, um aroma que antes significava conforto, mas agora parecia o prelúdio de uma mentira. Ela desceu as escadas, bocejando, vestindo uma das minhas camisetas velhas. "Bom dia, amor", disse ela, me dando um beijo na bochecha. O toque de seus lábios na minha pele pareceu elétrico, repulsivo. Tive que usar toda a minha força de vontade para não recuar. Sorri, um músculo que parecia estranho e rígido no meu rosto. "Bom dia. Dormiu bem?" "Como uma pedra", respondeu ela, pegando sua caneca favorita, uma que eu lhe dei no nosso aniversário. "Ricardo me destruiu ontem. Acho que não vou conseguir andar direito hoje." Ela riu, e eu forcei uma risada em troca. "Ele parece estar fazendo um bom trabalho", comentei, minha voz perigosamente neutra. "Ah, ele é o melhor", disse ela, sem perceber a ironia. "Sério, Júlio, você deveria marcar umas sessões com ele. Ele poderia te ensinar umas coisas novas." "Vou pensar nisso", respondi, virando-me para a pia. A vontade de confrontá-la ali mesmo, de jogar a caneca de café contra a parede e gritar até ficar rouco, era avassaladora. Mas eu respirei fundo, ancorei-me na minha raiva fria e me agarrei ao plano. O silêncio era minha arma. A ignorância dela era meu campo de batalha. Naquela mesma semana marquei uma sessão com Ricardo. Precisava avaliá-lo, olhar nos olhos do homem que estava dormindo com minha esposa no meu porão. "Ei, campeão, finalmente decidiu se juntar à festa?", disse ele, me cumprimentando com um soco amigável no ombro quando desci para a academia. "Letícia me disse que você queria apimentar as coisas." "Algo assim", respondi, forçando um sorriso. Achei que poderia usar uma nova perspectiva. O treino foi brutal, e não apenas fisicamente. Enquanto ele me guiava pelos exercícios, corrigindo minha forma com uma familiaridade presunçosa, tudo o que eu conseguia fazer era imaginá-lo tocando minha esposa da mesma maneira. Cada palavra de encorajamento soava como um insulto. "Vamos, Júlio, mais uma! Pela Letícia!", ele gritou durante a última série de supinos. Quase deixei a barra cair no meu peito. Enquanto eu fingia normalidade, minha vida dupla começava à noite. Eu me trancava no escritório, supostamente trabalhando, e me tornava um detetive. Analisava horas de filmagens, não apenas da câmera principal, mas de duas outras que havia escondido. Uma focada na entrada do porão, outra perto do rack de halteres. O padrão era claro. A traição deles era rotineira, quase banal. Ele chegava para a sessão dela. Eles treinavam por 20 minutos, o suficiente para suar e tornar a farsa convincente. Então, eles iam para o canto mais escuro da academia, fora da vista da câmera principal, mas perfeitamente capturados pela minha câmera escondida, e passavam o resto do tempo se agarrando como adolescentes. Mas a filmagem foi apenas o começo. Comecei a investigar o próprio Ricardo. Ele se gabava de ter treinado celebridades e atletas. Sua página no Instagram era uma coleção de fotos polidas dele flexionando os músculos e postando clichês motivacionais. Mas algo parecia errado. Sua certificação, da Academia Internacional de Fitness de Elite, parecia suspeita. Uma rápida pesquisa online revelou que era uma fábrica de diplomas, um site que oferecia uma certificação por R$ 199, sem necessidade de curso. Ele era uma fraude. Em seguida, mergulhei em nossas finanças. Letícia sempre cuidou das contas do dia a dia. Eu cuidava dos grandes investimentos, mas ela administrava o fluxo de caixa. Abri nossos extratos de cartão de crédito e comecei a procurar. E lá estava. Compras que não faziam sentido. Jantares caros em restaurantes que nunca tínhamos ido juntos. Uma conta de hotel em uma cidade vizinha em um fim de semana que ela disse que estava em um retiro de yoga. E depois, a peça central. Pagamentos mensais para uma joalheria de luxo. Letícia não usava joias novas há meses. Liguei para a loja, fingindo ser seu assistente, perguntando sobre o status de um pedido especial. A vendedora prestativa me informou que o colar de diamantes personalizado para meu Rick estava pronto para ser retirado. Rick. Ele a estava roubando e ela estava me roubando para pagar por isso. A cada nova descoberta, minha determinação se solidificava. Isso não era mais apenas sobre infidelidade. Era sobre um engano profundo e multifacetado.
Eles não eram apenas amantes, eram parceiros no crime, e eu era a vítima. O plano começou a tomar forma na minha mente, não como uma explosão de vingança, mas como uma equação matemática. Cada mentira deles seria uma variável que eu controlaria. Cada peça de evidência era um passo em direção a uma solução inevitável, e a solução seria a exposição total. O palco para o clímax precisava ser perfeito. Um confronto privado não seria suficiente. A humilhação deles precisava ser tão pública quanto a minha teria sido se a verdade viesse à tona por acidente. Eles me desrespeitaram na minha casa, no meu santuário. Eu iria expô-los na frente do mundo que eles tanto se esforçavam para impressionar. A oportunidade perfeita se apresentou na forma do aniversário de 35 anos de Letícia. Ela queria uma grande festa. Algo elegante, Júlio, disse ela folheando revistas de festas. Um marco. Quero convidar todo mundo. Claro, meu amor, respondi, o sorriso nunca vacilando. Você merece o melhor. Deixe tudo comigo. E eu me entreguei ao planejamento com um zelo que a surpreendeu. Aluguei o salão de festas mais chique da cidade, contratei sua banda favorita, trabalhei com um chefe para criar um cardápio gourmet. Convidei todos, nossos amigos, nossa família, seus colegas de trabalho e, o mais importante, uma lista cuidadosamente selecionada de clientes e colegas de Ricardo que encontrei em suas redes sociais. Eu até o contratei para a noite. Preciso de você lá, cara, eu disse a ele, para garantir que a aniversariante pareça no seu melhor. Considere isso um bônus pelo seu excelente trabalho. Ele aceitou com entusiasmo, completamente alheio ao fato de que estava aceitando um convite para sua própria execução profissional. Nos dias que antecederam a festa, eu mal dormia. Vivia de adrenalina e café, montando meticulosamente minha apresentação. Editei horas de filmagens da câmera de segurança em um vídeo conciso e devastador. Digitalizei os extratos do cartão de crédito, os recibos, a fatura do colar de diamantes. Criei uma apresentação de slides detalhando a fraude da certificação de Ricardo. Eu não estava apenas construindo um caso, estava escrevendo um roteiro. Letícia estava radiante. Você se superou, Júlio. Eu nunca me senti tão amada, disse ela na noite anterior à festa, me abraçando. Eu a abracei de volta, o corpo dela contra o meu, e senti um vazio absoluto. O amor havia sido substituído por um propósito frio e duro. Qualquer coisa por você, sussurrei em seu cabelo, e pela primeira vez em meses, não era totalmente uma mentira. Tudo o que eu estava fazendo, de certa forma, era por causa dela. Por causa da mulher que eu pensei que ela era, e em memória do casamento que eu pensei que tínhamos. A noite da festa chegou, e o salão de festas estava deslumbrante. Lustres de cristal, mesas cobertas de linho branco, o som suave do jazz enchendo o ar. Letícia era o centro de tudo, brilhando em um vestido novo e caro, que eu agora sabia ter sido pago com nosso dinheiro, mas provavelmente escolhido com ele. Ela flutuava pela sala, rindo, aceitando elogios, a rainha da noite. Ricardo estava ao seu lado desempenhando o papel do amigo leal da família. Ele até veio me dar um tapinha nas costas. Você sabe como dar uma festa, chefe, disse ele, seu sorriso nunca vacilando. Obrigado por me convidar. Eu não faria isso sem você, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. A sinceridade na minha voz era tão real que ele não teve motivos para duvidar. Esperei até que todos estivessem sentados para o jantar, com as taças de champanhe cheias para o brinde. Subi ao pequeno palco, microfone na mão, e a sala ficou em silêncio. Boa noite a todos, comecei, minha voz firme. Obrigado por virem celebrar esta mulher incrível. Letícia, você é a luz da minha vida, e nos últimos meses vi uma nova faísca em você, uma nova energia, e sei que temos que agradecer a um homem por isso. Sorri e gesticulei para Ricardo, que parecia presunçoso em sua mesa. Ricardo, seu trabalho com Letícia tem sido transformador. Na verdade, fiquei tão inspirado pela dedicação de vocês que preparei uma pequena homenagem. Uma retrospectiva do seu trabalho duro. Um murmúrio de apreciação percorreu a multidão. As luzes diminuíram, e o grande projetor que eu havia instalado atrás do palco ganhou vida. O rosto de Letícia estava iluminado pela expectativa, um sorriso radiante no rosto. A tela não mostrou fotos de infância ou memórias de casamento. Em vez disso,
A primeira imagem foi um close nítido e inconfundível da câmera de segurança do porão. Letícia e Ricardo, no meio de um beijo apaixonado, encostados no meu banco de supino. Um grito coletivo percorreu a sala. O sorriso de Letícia congelou, transformando-se em uma máscara de horror. O rosto de Ricardo ficou branco como um fantasma. Eu não parei por aí. O vídeo continuou, mostrando clipe após clipe de suas sessões de treino, cada um mais incriminador que o anterior, tudo com data e hora. A sala estava em silêncio absoluto, exceto pelos sons no vídeo e pelos soluços que começaram a escapar de Letícia. Quando o vídeo terminou, as luzes se acenderam. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Eu ainda estava no palco, calmo e controlado. Como vocês podem ver, continuei, minha voz cortando o silêncio. O programa de treinamento de Ricardo é incrivelmente íntimo, mas sua dedicação não para por aí. A tela mudou para a apresentação de slides. Primeiro, a prova de sua falsa certificação, o site da fábrica de diplomas, exibido para todos verem. Acontece que Ricardo não é apenas um personal trainer, ele também é um mágico capaz de se tornar um profissional de fitness de elite por apenas R$ 199. Em seguida, vieram as finanças. Os extratos do cartão de crédito, destacando as escapadas secretas, os jantares, o hotel. E, finalmente, uma foto em close do recibo do colar de diamantes com a inscrição "Para meu Rick", claramente visível. Letícia tem sido tão generosa, expliquei à plateia atônita, usando nossos fundos para presentear seu treinador. Um bônus, por assim dizer, por seus serviços excepcionais. Eu me virei para olhar para a minha esposa. As lágrimas escorriam por seu rosto, arruinando sua maquiagem cara. Ela estava tremendo, olhando para mim com uma mistura de ódio e súplica. Ricardo estava paralisado, seu rosto uma mistura de pânico e fúria. Seus clientes, espalhados pela sala, olhavam para ele com nojo e descrença. Então eu gostaria de propor um brinde, disse eu, erguendo minha taça de champanhe. A Letícia, que me ensinou que a confiança é algo que se conquista, não se dá livremente. E a Ricardo, que me ensinou a importância de verificar as credenciais. Fiz uma pausa, olhando para a sala. Ah, e mais uma coisa. Letícia, os papéis do divórcio estão com meu advogado. Ricardo, a queixa por fraude está sendo registrada amanhã de manhã. Feliz aniversário, querida. Deixei o microfone cair no palco com um baque surdo que ecoou pelo salão silencioso. Desci do palco, passei pela nossa mesa, sem sequer olhar para eles, e saí do salão de festas, deixando para trás a carnificina social que eu havia orquestrado com tanto cuidado. O ar fresco da noite nunca pareceu tão bom. Eu estava livre. O rescaldo foi exatamente como eu esperava, rápido e brutal. Na manhã seguinte à festa, meu telefone começou a explodir com mensagens e ligações perdidas. Eram amigos oferecendo apoio chocado, membros da família, divididos entre a raiva por eu ter tornado o assunto público e a repulsa pelas ações de Letícia. Ignorei todos eles. A única chamada que atendi foi a do meu advogado, confirmando que os processos haviam sido iniciados. A história se espalhou como fogo pela nossa pequena cidade. A humilhação pública de Letícia foi total. Ela se tornou uma pária. Suas amigas, as mesmas que a invejavam na festa, agora a evitavam. Ela perdeu o emprego, pois seu chefe não queria a distração de um escândalo tão público em seu escritório. Em questão de dias, ela foi forçada a sair da casa que um dia chamamos de nossa. Eu troquei as fechaduras na manhã seguinte à festa e voltou a morar com a mãe, uma mulher que agora a olhava com uma mistura de pena e vergonha. Ricardo, ou Rick, enfrentou um destino semelhante, se não pior. Sua carreira como personal trainer evaporou da noite para o dia. A exposição de suas credenciais falsas e de seu comportamento predatório o tornou tóxico. Seus clientes o abandonaram em massa. A academia onde ele às vezes trabalhava o baniu permanentemente. A ação por fraude que movi contra ele não era apenas para recuperar o dinheiro que Letícia lhe dera. Era para criar um registro público de seu engano, garantindo que ele tivesse dificuldade em enganar outra pessoa no futuro. Sem clientes e com uma reputação destruída, seu caso de amor com Letícia desmoronou rapidamente. Aparentemente, o relacionamento deles
construído sobre mentiras e adrenalina, não conseguiu sobreviver à dura luz da realidade e das consequências financeiras. Eu, por outro lado, encontrei uma paz que não sentia há muito tempo. O divórcio foi rápido. Diante das provas esmagadoras, Letícia não teve outra escolha a não ser aceitar meus termos. Ela saiu do casamento sem nada além de seus pertences pessoais. A casa, os investimentos, tudo o que construímos juntos permaneceu comigo, protegido pelo acordo pré-nupcial que seu próprio pai insistiu que fizéssemos anos atrás, uma ironia que não me passou despercebida. O mais importante para mim era o meu santuário, a academia no porão. Nos primeiros dias evitei o espaço. O eco de suas risadas e a imagem de sua traição ainda pairavam no ar. Mas lentamente comecei a recuperá-lo. Fiz uma limpeza profunda, livrando-me de qualquer coisa que a lembrasse. Mudei os equipamentos de lugar, pintei as paredes de uma cor nova e vibrante. A cada mudança eu estava limpando não apenas o espaço físico, mas também o espaço mental que eles haviam ocupado. A academia voltou a ser minha, um lugar de força e renovação. Com o tempo, a raiva diminuiu, substituída por uma indiferença tranquila. Eu não sentia ódio por Letícia, sentia pena. Ela havia trocado uma vida de conforto e amor genuíno por uma emoção barata com um homem fraudulento. Ela havia perdido tudo por nada. Meses depois, recebi uma carta dela. Um pedido de desculpas confuso, cheio de autopiedade e tentativas de culpar Ricardo, o estresse, a nossa distância. Ela perguntou se poderíamos conversar. Li a carta, dobrei-a cuidadosamente e a joguei no lixo. Não havia nada a ser dito. Nosso capítulo estava encerrado. Hoje minha vida é diferente. É mais silenciosa, mas também mais autêntica. O negócio está prosperando e a academia continua sendo meu refúgio. Aprendi uma lição dolorosa sobre confiança e traição, mas também aprendi sobre minha própria resiliência. Descobri que a vingança mais satisfatória não é quente e explosiva, mas fria, calculada e, acima de tudo, justa. Eles pensaram que eu era fraco, um tolo cego pelo amor. Eles subestimaram o homem que eles mesmos, com suas mentiras, ajudaram a forjar no fogo da adversidade. Eles queriam que eu me sentisse pequeno, mas, no final, foram eles que foram esmagados pelo peso de suas próprias escolhas. Eu não precisei destruí-los. Eles se autodestruíram. Eu apenas liguei as luzes para que todos pudessem ver. O que você faria se descobrisse uma traição no seu lugar mais sagrado? Você acha que a vingança pública foi justificada ou um passo longe demais? Deixe sua opinião nos comentários e dê uma nota de 1 a 10 para esta história. Quero muito saber o que você pensa. Se você gostou desta história, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. A sua inscrição me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.